Olá, eu sou o professor Silva Neto aqui do canal Mais Um Falando e hoje a gente vai entender como é que o governo bateu o recorde no rombo fiscal, passou de R$1 trilhão e como isso vai afetar você que vai pagar a conta e a sua empresa. E também vamos ver o que o governo está planejando para o ano que vem, que não é nada diferente do que esse ano. Aumento de impostos. Vamos junto entender essa história? A matéria aqui no Poder 360 dá uma amplitude e é interessante a gente dar uma lida nela para a gente entender o que está acontecendo. Então tá lá, rombo fiscal atinge mais de R$1 trilhão e bate recorde histórico. Isso aí, o governo está gastando sem parar, não está conseguindo conter nem cortar na carne. E você sabe, quando você gasta muito, o problema ali na frente surge. Então o déficit registrado acumulado 12 meses até julho bateu 869 bilhões de juros. A gente vai ver aqui mais um pouquinho que continuou o gasto, por isso que chegamos a isso aí. O setor público consolidado registrou um rombo de 1,1 trilhão nos acumulados 12 meses. É o maior rombo que tem. Nem na época da pandemia, que houve gastos à vontade, ocorreu esse tipo de rombo fiscal. Ou seja, o governo está pior do que a pandemia no quesito gasto. E você não vê nada de retorno. Você não vê uma obra do governo, você não vê uma melhoria de saúde, você não vê uma melhoria na educação, você não vê uma melhoria na segurança, você só vê melhoria em gasto. Gasto você vê muita melhoria. É aquela licitação gostosa que todo mundo do governo gosta. Você começa a perceber que só quem está ganhando dinheiro é quem está colado no governo. Inclusive eu fiz um vídeo com relação a isso. Por que o aumento do PIB nem sempre é bom para você? Seria até legal você entender como é que o PIB funciona, porque às vezes vemos uma notícia, o PIB aumentou. Isso não significa que isso é bom. Ok? Então o saldo negativo, déficit nominal bateu recorde no governo Lula, Poder 360, viés de esquerda, mesmo assim não está conseguindo segurar o pepino. Então tá aqui, você pode perceber que nós chegamos a 1,1. Nem na época da pandemia que a gente chegou a 1, que foi o auge dos gastos do governo na pandemia, nós tivemos tanto déficit público. Nós estamos com 1,1, nós estamos 10% a mais do que na pandemia. Eu pergunto a você, ora, tá tudo normal, a economia está funcionando, o Brasil está andando, não tem aquele negócio de fica em casa, a economia a gente vê depois, tá aí. O governo Lula não precisa de pandemia para destruir a economia do país. Continuando aí, gasto com juros da dívida bate em recorde no Brasil. Por que eu faço questão de colocar isso aqui? Porque primeiro que o governo de esquerda, o governo Lula, sempre diz que é contra os banqueiros. Mas tá aí, é o que mais paga juros. E sabe quem é o maior credor do governo? São os bancos. Quem está mais ganhando dinheiro? São os bancos. Então tá lá, nem na época da pandemia, que se pagou 448 milhões de juros, hoje, bilhões, hoje você está pagando 869, praticamente o dobro. Ou seja, o governo Lula aumentou o déficit e hoje dobrou o custo da dívida brasileira. Isso é um fator horroroso, porque são mais 400 e poucos bilhões de reais é tirado do orçamento só para pagar juros da dívida. Ou seja, o rombo fiscal aumenta, os juros da dívida aumenta. Qual a conclusão que você chega? A taxa de juros vai ter que aumentar. Não tem solução. E com isso eles vão aumentar os impostos também. A gente vai ver isso aqui mais na frente, ok? Então, se a gente for lá nas estatísticas oficiais do governo, a gente vai entender que a coisa está piorando. Quer ver? Aqui no site do Banco Central a gente tem as estatísticas fiscais. Então a gente tem lá que no dia 30/8, há 6 dias atrás, o resultado primário consolidado piorou em mais 21 bilhões, ante um déficit de 35 bilhões em 2023. Eles acham isso uma glória. Eles conseguiram diminuir o déficit, só que o déficit aumentando significativamente, tanto é que bateu o recorde. E o que o próprio Banco Central diz? Os juros nominais do setor público não financeiro consolidado apropriado somaram mais 80 bilhões em julho de 2024. Isso vem o quê? Diminuindo, corroendo o caixa fiscal do governo. A dívida líquida do setor público vem só aumentando. Além do que, estão as estatais dando prejuízo. Aquilo que no governo anterior o Correio chegou a dar lucro, a Petrobras dava lucro. Essas empresas agora estão dando prejuízo, ou seja, o governo ainda, além de pagar juros, ainda tem que botar dinheiro no caixa dessas empresas. Anteriormente, o governo recebia, porque essas empresas tinham lucro, tinham dividendos a pagar, e com isso ele conseguiu diminuir alguns impostos. O atual governo faz o movimento exatamente ao contrário, o que é altamente
prejudicial para a gente é povo, porque quem paga somos nós. Eu, você, o trabalhador, você que tem uma pequena empresa, você que tem um pequeno comércio, somos nós que pagamos. Além do que, nós, com menos dinheiro no bolso, você consome menos. Se você consome menos, o seu negócio vai vender menos. O governo gastando mais, aumentando a taxa de juros, aperta mais ainda o consumo. Ou seja, é uma bola negativa. E quem ganha dinheiro? Aquele que está ali naquela licitaçãozinha gostosa. Esse ganha dinheiro. Aquela minoria, aquele 1% da população. Os amigos, a patota. A patota ganha grana. O resto trabalha igual escravo. Vamos continuar vendo? Aqui na Infomoney a gente já tem logo o reflexo que acontece no mercado. Selic deveria subir até 3 pontos e zeramos a Bolsa do Brasil, diz Cordeiro. Ou seja, aqui já é o mercado começando a falar que vai dar problema. Então, discussão sobre a magnitude da alta da taxa do Brasil tem sido o principal tema nas conversas entre investidores. Todo mundo está sabendo que a taxa de juros vai subir. A taxa de juros sobe, o custo do capital fica mais caro, a economia aperta porque o crédito fica mais caro, o consumo fica menor. Então já está aqui, ó, todo mundo falando que não tem solução. A taxa de juros deve aumentar. Esse é o primeiro ponto e o primeiro reflexo que acontece com essa gastança recorde do governo. E aí a gente começa a ver quais são as medidas que o governo vai tomar. Então tá aqui, o orçamento para 2025 buscará 166 bilhões extras para zerar o déficit. 166 bilhões da onde, Carapalho? Do nosso bolso? Vão aumentar mais imposto? É isso que o governo está dizendo? Você vai dizer, não, que isso, o governo vai fazer isso? Não, vai sim. Já está aí, ó. O orçamento para 2025, eles querem achar 166 bilhões a mais de... E vem sempre aquela história, não, a gente vai tributar a empresa. Amigo, não existe tributo sobre empresa, existe tributo sobre a sociedade. Você que tem um negócio, aumentou o imposto, você não vai aumentar o preço do seu produto, do seu serviço? E quem vai pagar? É o consumidor final. Não existe essa conversa de que o imposto é só para a empresa. Não, você aumenta o imposto para a empresa, aumenta o custo da empresa, ela aumenta no produto final. Você no seu negócio faz isso? Então, todo mundo faz. Não é diferente. O imposto, quando vem, ele bate no bolso de todo mundo. E esse todo mundo é a sociedade. E por que para eles lá não tem a menor importância? Simples, porque eles estão ali do lado da licitação. Para eles, o dinheiro que sai do bolso volta para o mesmo bolso e volta em quantidade muito maior. Então está aqui, o projeto de lei orçamentária para 2025 buscará 166 bilhões de receita extra. A meta é de zerar o déficit. Esse papo de zerar o déficit, eu estou escutando desde que esse governo começou. E eu nunca vi ele zerar o déficit. Pelo contrário, eles só aumentam a despesa. Como é que aumentando despesa ele quer zerar o déficit? Não vai conseguir. O que ele faz? Ele dá no lombo da sociedade e toma-lhe de tributo. Você já viu quantos tributos foram acrescidos? O Haddad virou meme, taxade. E com razão. Então tá lá, já foi enviado ao Congresso nessa sexta-feira à noite, o projeto está sendo detalhado. Não tem jeito, é isso aí. Eles vão aumentar impostos. Vamos confirmar? Tá aqui, ó, reportagem na CNN falando a mesma coisa. O governo prevê déficit zero em 2025. Prevê. Ele está prevendo desde que entrou. Mas só alcançará sem precatórios. Ou seja, ele já disse, eu estou prevendo, mas eu não vou ter que pagar nenhum precatório, que é obrigatório por lei. Como é que ele não vai pagar? Vai pagar. Não tem solução. Então a gente já sabe que vai ter déficit. Mesmo ele com aquele aumento de 166 bilhões. Ou seja, ele quer aumentar os impostos e ainda vai continuar devendo. É o que ele está dizendo aqui. E você acha que a taxa de juros não vai subir? Você acredita que quando vem um jornalista e bota lá a manchete, economia está indo bem, PIB está crescendo? Não está indo nada bem. A verdade é essa. Então, a decisão do STF que tirou o pagamento do débito do governo, meta fiscal estaria comprometida em 0,33. Aquele bate-bola de governo STF, executivo e judiciário. O governo não consegue nada, vai lá o judiciário e dá um jeito. Olha, é crime você fazer o déficit fiscal. Mas eu vou dar um jeitinho aqui para você. Eu vou dizer que está tudo bem, que a gente vai fingir que não viu. Então, é isso que está acontecendo. Então está aqui, o projeto de lei orçamentária apresentado nessa sexta-feira prevê contas do governo federal vão zerar o déficit fiscal para o próximo ano. Ele só prevêem, mas não vai acontecer nada. O número não considera o pagamento de precatórios e conta cortes do novo planejamento dos ministérios para atingir a meta. Eles já estão fazendo um plano dizendo, nós não vamos atingir a meta. Sabe aquele monte de gasto? Ó, eu vou cortar, tá bom? Você viu o governo cortar algum gasto? Você acredita nisso? É claro que não. Afinal, não são eles que pagam a conta, somos nós. Então está aqui, a proposta econômica detalhada, pagamentos precatórios, pode gerar um déficit de 40 bilhões. Eles já sabem que estão fazendo um plano orçamentário
apresentando um déficit de 40 bilhões. Mas eles estão dizendo que vão zerar, pegando mais 166 bilhões de impostos. Se você somar com esses 40, você pensa o quê? Você soma rápido, que são 200 bilhões em impostos a mais ano que vem. São 200 bilhões que vai para o governo, tira do mercado, tira da economia, e você que tem a sua empresa, que tem seu negócio, que tem sua loja, não vai ver esse dinheiro circulando no seu caixa. Pelo contrário, vai diminuir o número de clientes que você tem. Para concluir tudo que a gente falou, está aqui a reportagem, os maléficos do aumento de impostos. É óbvio, precisa ser gênio para saber que aumentar imposto é ruim para a sociedade? Não. E aqui vem impacto no crescimento econômico. Óbvio, você aumenta os impostos, você tira o dinheiro de circulação, as pessoas têm menos para consumir, as pessoas têm menos dinheiro no bolso. Efeito sobre o consumo e investimento. Se você tem menos dinheiro no bolso, você vai consumir menos, você vai investir menos, você vai levar a economia o quê? Para baixo. É o ciclo negativo. Desigualdade social. Por que cria desigualdade social? Porque o governo é um concentrador de renda. Ele tira dinheiro da população, concentra e distribui ali só para a cúpula, só para a alta elite governamental e os amigos. Olha, eu não estou aqui falando mal do funcionário público, não. Tem muito funcionário público que trabalha, rala muito e ganha pouco. Eu estou falando é da elite, aquela galera socialista que comanda, que está lá no topo da cadeia alimentar, que você vê viagens custando 80 milhões, 30 milhões, 7 milhões, pagando para segurança 200, 300 mil para assistir um jogo na Europa e por aí vai, usando jatinho da FAB. E é engraçado é que esse pessoal usa jatinho para andar para cima e para baixo e depois quer que você não gaste CO2. Diz que é você que tem que comer menos carne, é você que tem que andar menos de carro. Ele não, ele pode andar de jatinho que não tem problema nenhum. Ele pega o iate dele, dá uma volta, não tem problema nenhum. Você que tem que economizar. Afinal de contas, na realidade, esse negócio de carbono, o que eles querem é matar você, porque você é o carbono que eles querem eliminar. Esse papinho é só para atingir esse objetivo. Você pode ver que toda essa elite global visa isso. Eles acham que tem muita gente no mundo. Continuando aqui. Fugas de capitais e evasão fiscal. É óbvio. É a famosa curva de Laffer, que depois, se você quiser, eu faço até um vídeo sobre isso. Coloca aí nos comentários. Enquanto mais alto é o imposto, mais chance ou mais vontade você tem de sonegar. Então você faz a elisão fiscal, a sonegação fiscal. Muitas vezes é porque você não tem nem mais o dinheiro para pagar. A verdade é essa. Porque aumentou tanto o imposto que você vai estar trabalhando para o governo. Pergunta se tem alguém que está colado no governo e está duro. Como eu, a gente trabalha o dia inteiro, 10, 12, 13, 14 horas por dia e conta dinheiro para pagar as contas. Esse pessoal não, vive viajando, faz um negocinho ali, vai fazer um contratinho ali e ganha não sei quantos milhões. Filho do Lula estava com o Lula lá em Cuba assinando um contrato com Cuba. Cuba não tem dinheiro para dar comida para a população, mas tem dinheiro para assinar contrato com o filho do Lula. Não acredita no governo. O governo é um ranço, que só está aqui para expropriar a sociedade. Essa é a verdade. O governo parece até uma máfia. O que a gente conclui disso tudo aí? A conclusão não pode ser diferente. Vai ter aumento das taxas de juros. A economia está apresentando um início de ciclo negativo, independente do aumento do PIB. Porque vamos entender que o seguinte, um dos fatores de aumento do PIB é o gasto do governo. Então, se ele gasta lá mais 5, 10% e a economia, que é a nossa economia, né, que é o gasto doméstico, o investimento privado, cai 1%, o PIB aumentou 4%, mas só gasto do governo, que é um gasto errado. Como eu fiz um vídeo explicando isso, depois eu boto aí no final no card, é importante até você entender como funciona o PIB, para você não cair mais nessa anedota de que o PIB subiu, a economia está bombando, o problema é seu? Não, não é não. Mas vamos entender como é que isso funciona. Então, o que a gente tem para frente é aumento de impostos, aumento de taxa de juros e economia para baixo. Essa é a nossa realidade para 2025. E você, como empresário, comerciante, negociante, precisa ficar de olho nessa informação. Comece a se proteger, comece a cortar seus custos, porque a mão forte do governo vai bater e vai bater com... Então, se você gostou da informação, dá um curte. Se você acha que tem um amigo seu que precisa dessa informação, compartilha com ele. Se você tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu terei o prazer de lhe responder. E se você quiser sugestão de algum vídeo, quer algum esclarecimento melhor, coloca também nos comentários que a gente faz um vídeo te esclarecendo, ok? Fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo.